Agora, à tarde, eu vou mostrar para vocês primeiro o que aconteceu agora à tarde, viu, meu diretor Fábio Teles? Primeiro a gente vai mostrar que Marcos Couto esteve no DAGV e por lá um homem estava chegando, acompanhado da advogada dele, estava indo, voluntariamente, digamos assim, porque ele não era ainda considerado um procurado, pela polícia, porque ele foi acusado ontem, inclusive aqui no nosso programa, de estupro de vulnerável contra uma criança de 14 anos, que tem sofrimentos mentais. Ontem nós mostramos o desespero de uma mãe. Vamos relembrar para vocês daqui a pouco. O desespero de uma mãe que teve que sair de casa, deixou a filha em casa, acreditando ela que em casa ela estaria segura. Mas, de acordo com essa mãe, um vendedor ambulante, vendedor de geladinho, que é este homem, na versão dela, ele encontrou com ela no ponto de ônibus, ela e o marido. E ele disse, vocês estão saindo? Ela, sim, nós vamos resolver umas coisas e tal. Então ele percebeu que a filha deles, que é uma adolescente com deficiência intelectual, ele percebeu que ela estava sozinha em casa. E aí, na versão dessa mãe, ele invadiu a casa e estuprou essa adolescente. Fato que ela confirma, inclusive, que ele teria confessado. Ela disse aqui ao vivo para o repórter Marcos Couto que ele contou que fez isso e pediu até desculpa. E hoje à tarde ele esteve no DAGV. A gente vai acompanhar com exclusividade este momento registrado aí pelo repórter Marcos Couto. Põe na cena. Visando esclarecer os fatos de denúncia de abuso sexual contra uma jovem de 18 anos do município de Carmópolis, o suspeito compareceu à sede do DAGV em Aracaju, acompanhado de 3 advogadas. Uma delas, doutora Claudiana Feitosa, que trouxe seu cliente e também explicou o motivo da chegada dele à sede do DAGV. O meu cliente se declara inocente. Inclusive, eu gostaria de pedir um pouco mais de compreensão da população e da mídia, uma vez que não existe ainda uma sentença sobre o crivo do contraditório da ampla defesa e até o final disso tudo a gente vai provar sua inocência. Inclusive, a família dele também encontra-se totalmente transtornada, não estão mais em sua residência, estão sendo ameaçadas. As filhas tiveram que sair de casa porque pessoas estão traumatizando as crianças, dizendo que vai fazer com as crianças o que possivelmente ele teria feito com a filha da mulher. Então, eu gostaria de pedir um pouco mais de compreensão às pessoas, que não seria legal um julgamento agora, nesse momento, sem antes mesmo da gente elucidar os fatos e saber a verdade. No caso, você chegou a dizer o que é ela? Eu disse a ela que eu era inocente, que não tinha acontecido isso, que eu cheguei simplesmente na casa dela, bati, a menina veio me atender, eu entreguei o geladinho. E aí? E aí ela começou a me acusar, dizendo que eu tinha feito atos com elas que não aconteceu. A mãe chegou a revelar que você teria confessado? Foi verdade isso? Não confessei nunca, que eu não fiz. Eu vou confessar uma coisa que eu não fiz. Se ela está dizendo isso, ela está querendo me incriminar. Ela tem algum problema com você? Foi? A mãe? Não. E por que ela queria lhe incriminar? Não sei. Só tem que dizer ao povo que confia em mim, que eu sou inocente e jamais fiz esse ato com ninguém. E quem me conhece principalmente. Com exclusividade, direto aqui do DAGV de Aracaju, repórter Marcos Couto. Eu preciso respirar aqui e me concentrar para não dizer tudo que passa na minha cabeça e a situação ficar ainda pior. Eu estou falando de uma adolescente, anteriormente eu falei 14 anos, mas corrigindo, ela tem 18 anos, com deficiência intelectual, que teve o seu corpo violado dentro de casa. Eu estou falando de um homem que se aproveita, essa situação, um homem que se aproveita da ausência dos pais
que precisaram sair para resolver algo e acharam que a filha dentro de casa estaria protegida. E um homem estupra essa adolescente de 18 anos com sofrimento mental. Essa é a situação. A família de quem cometeu esse crime tem a ver com isso? Não. Não tem a ver com isso. Merece qualquer retaliação? Não, não merece. Merece que façam a mesma coisa com esposa, com filha de quem cometeu esse crime? Não, não merece. Mas a gente não pode desviar o foco aqui. A gente não pode desviar o foco de uma mulher, uma adolescente que teve o corpo invadido por um homem que constituiu família de acordo com a denúncia, que tem filhos de acordo com a denúncia, porque a mãe, só relembrando para você esse caso, a mãe dessa adolescente disse que encontrou com ele, foi até a casa dele, quando a filha disse o que aconteceu, em estado de choque está essa menina. Quando ela disse o que aconteceu, ela encontrou com este homem, que de acordo com ela é um vendedor de geladinho que todo mundo conhece em Carmópolis, e que ele falou, me desculpe, poxa, me desculpe, eu fraquejei. Agora, este homem se apresentou e nega o que aconteceu. Muito bem instruído juridicamente, tá? Por uma mulher, inclusive, vocês estão vendo aí, que é uma advogada que está acompanhando ele. Este homem foi ouvido e liberado. Mas que fique claro, isso não significa que ele foi inocentado. Não. Ele foi ouvido, mas não ficou preso. Mas continua respondendo criminalmente pelo crime que ele está sendo acusado. Que é o pior crime. O pior. Eu só quero dizer para vocês, mais cedo eu ouvi muito bem explicado, até pelo Cláudio Luiz, falando no Tolerância Zero, meu colega aqui mais cedo, falando do absurdo que é o estupro, que tem crescido a cada dia que passa. E ele comentava os números em relação às mulheres que são violentadas. Só que eu tenho para dizer para você, meu amigo Cláudio, acredite, desses números, esses números contabilizados, mais de 50 mil estupros por ano, apenas 10% são contabilizados. 90% das mulheres não denunciam. Sabe por quê? Porque tem vergonha, porque tem medo, porque, infelizmente, o crime de estupro é o único em que a pessoa é a vítima e ainda se sente culpada. Por causa dessa nossa sociedade que normaliza o estupro, que pergunta assim, ó, mas por que estava sozinha em casa? Mas por que estava bebendo? Mas por que estava usando saia curta? Questionamentos que não devem ser feitos. Porque não importa se eu estou sozinha em casa, se eu estou de saia curta ou se eu estou bebendo. O meu corpo não é para ser violado. A gente precisa explicar isso aqui 20 vezes, milhões de vezes, se for necessário. Eu quero que você lembre o que disse essa mãe em relação ao estupro que a filha sofreu. Mostramos ontem aqui, mas vamos ver mais uma vez. Enquanto a gente ia para Carmópolis, o meliante estava conosco no ponto. Nós conversamos e ele percebeu tudo, viu que nós fomos para Carmópolis, deduziu que a menina estaria em casa só e adentrou sobre a minha residência e praticou ato sexual com a minha filha. A senhora chegou a telefonar para esse suspeito? E aí? Cheguei a telefonar para ele, ele chegou aí na minha residência, nós conversamos, eu, a minha filha e ele chegou a confirmar, me pediu perdão porque invadiu a minha casa e confessou que fez o ato, mas que não chegou à penetração. Foi então que eu tive que tomar as devidas providências. Procurei a delegacia
prestei um BO, depois fomos até a região de Propiá, depois fomos para Aracaju e fizemos todos os exames nela, todos os procedimentos cabíveis. Você sabe o que é mais absurdo? Esse caso aí é que é um homem, né, conhecido da família, e que essa menina tinha uma determinada confiança. A gente vai mostrar um outro trecho, eu vou pedir para o meu diretor, o Bruno, ou o Fábio Teles, para conseguir um outro trecho dessa mãe que ela disse ontem, em relação ao mecanismo utilizado por ele, de confiança, porque já conhece a família. Ele não precisou arrombar porta, ele não precisou fazer nada. Ele é conhecido da família. Quando ele chegou, a menina abriu a porta. Oi! Essa é a versão contada pela vítima. E mais uma vez, ano passado, como bem trouxe o Cláudio Luiz mais cedo, 56 mil estupros registrados aqui no Brasil. E só representa 10% da realidade. Eu vou seguir aqui, meu diretor, aqui, com a informação aqui, ou a gente já vai com o depoimento da advogada? Só para a gente saber aqui, porque a advogada mandou um áudio para a gente, vou colocar para vocês já. Quero saber qual a justificativa, né, o que é que foi dito lá no depoimento por ele.